cuidado, tá? Quando eu uso o Forms, eu aciono a opção de plágio, de antiplágio. Aí o que acontece? Vocês sabem que o Forms, eu estou usando o G Suite, né, que é do Google. Aí ele já tem um antiplágio. Então, por exemplo, assim, se você colocar na sua resposta discursiva, por exemplo, fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai, ou então, tipo assim, fulaninho tá com uma resposta igual de cicraninho, idêntica, né, ou muito próxima. Ele me fala isso tudo, tá? Então, assim, isso está escrito na observação da prova, na orientação da prova. Nesses casos, eu anulo os dois. Então, vamos supor assim, a prova do Renzo, na questão 3, tem uma cópia, a resposta é uma cópia do site de não sei de onde. Aí eu zero. A resposta do Renzo é igual à resposta do André. Né? Então, fizeram em dupla, vamos dizer assim. Aí eu zero dos dois. Tá bom, galera? Beleza. Fizeram a prova toda ou só a questão? A questão. Tá. Aonde tiver o plágio, que a ferramenta lá me indicar, eu zero. Beleza? Entendi. É porque eu acho que é justo, né? Eu acho que é justo. A gente tem que lembrar que a gente está aqui, a gente não está aqui, vocês não estão aqui só para passar de ano. Então, sabe aquela história assim, professor, mas pô, tô meio desanimado, não sei o quê. Então, sabe, ganhou limão? Faz limonada, pô. Vocês estão se preparando. Daqui a ano que vem vocês vão estar fazendo SISU. Daqui a 2 anos, mais tardar, vocês vão estar dentro de uma universidade, etc. E, né, seguindo a vida acadêmica de vocês. Então, vocês precisam se preparar, cumprir as etapas todas e tal, né? E isso inclui, eu vou ser engenheiro, mas isso inclui estudar biologia. Você tem lá na engenharia, tem disciplina lá que é de meio ambiente. Você vai ver biologia. Então, não dá para a gente escapar disso não, tá bom? Então, a única coisa que eu faço é essa questão do plágio. Se cair na ferramenta lá, eu zero, tá bom? Então, só esse cuidado aí que vocês têm que ter. Professor, é até quinidários, né? Isso. Tá. Isso aí. A gente combinou até aqui que foi o papo sobre branqueamento de corais, não é isso? E tiramos plateuminto da prova. Correto? Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Sim, né? Então, a gente combinou até aqui, que é aquela parte inicial, né? De classificação, depois porífero, depois quinidário, e plateuminto não. Vocês estão conseguindo acessar esse caderninho? Sim. Vocês estão conseguindo acessar o material disponível no AVA? Sim, também. Sim. Também, né? Beleza, então. Sobre os materiais, professor, eu fiz um exercício e tive umas dúvidas. Você poderia tirar depois? Agora. Pode falar agora. Foram 3 questões do poríferos que eu meio que não consegui fazer direito. Deixa eu abrir lá. Porífero. Porífero. Você sabe quais são as questões aí? A 15, 16 e 19. 15. Você está vendo a tela aí, né? Tô. Beleza. Então, considere as afirmações, papapá. Então, a seta 1 aponta para uma cavidade do tipo pseudoceloma. A gente viu lá naquela parte inicial esse esqueminha aqui, ó. Desculpa. Pseudoceloma só tem um grupo, que é... O que eu fiz aqui? Que são os nematelmintos. Né? O único grupo pseudocelomado é nematelminto, porífero nem entra nessa conta. Então, essa primeira afirmativa está errada, concorda? Sim, concordo. O organismo se reproduz por alternância de gerações e forma. Ora,
quando uma esponja se reproduz, ela origina o quê? Outra esponja. Essa questão de alteração de forma e por alternância de geração, a gente viu aqui em quinidário. Ó, na alternância de gerações aqui, ó, você tem, quando a medusa se reproduz, gera pólipo, quando o pólipo se reproduz, gera medusa. Isso que é alternância de gerações. Então, aqui também está fora. As setas 2 e 3 apontam, respectivamente, para um coanócito e um porócito. Isso, ó, a seta 3 está mostrando o poro, a seta 2 está mostrando a célula flagelada, que é o coanócito. A única correta é a terceira. Então, letra E. Você lembra qual era a dúvida? Provavelmente foi a 2, porque eu acho que eu me confundi o quinidário com o porífero. Pode ter Devo ter me sido. confundido. Pode ter sido. Posso seguir, então? Pode. Nessa 16 eu fiquei em dúvida porque eu pensei que era a parte do mecanismo de filtração. Não, porque filtração, ela pode... Existem outros animais que são filtradores. Ah, tá. Eu pensei Sacou? que isso era exclusividade da esponja, aí eu acabei me Não. confundindo. A principal razão para você tirar, para você separar poríferos de outros animais é a ausência de tecido. Beleza? Que não tem Beleza. diferenciação, né? E é 17, né? 19. 19. Quer ir direto para dúvida ou quer que eu faça normal? Faz normal, porque eu fiz há muito tempo e... Tá. Porífero esponja, forma de cambriano, uma forma significante, no entanto, seu comportamento tem levado a considerar que os representantes físicos demonstram inabilidade em evoluir sistemas ou órgãos, diferente do que acontece em outros grupos. Então, ele está falando que ele não consegue formar tecido, né? Para você ter órgão, tem que ter tecido. E para ter sistema, tem que ter o órgão, né? Seu esqueleto constitui um suporte rígido, a ausência de sistemas sensitivos que ele segura tal. A falta de sistema nervoso os impossibilita de se alimentar de matéria em suspensão, sua fixação substrato dificulta captura de alga. Ué, parece que falta alguma coisa, né? Será que eu li errado? Os poríferos ou esponjas formam uma fauna relativamente significante. No entanto, sua estrutura e seu comportamento peculiares, sua estrutura e seu comportamento têm levado alguns estudiosos a considerar que os representantes desse filo demonstram inabilidade em evoluir sistemas ou os órgãos, diferente do que acontece com outros grupos. Por quê? Não, esqueleto não tem nada a ver. Falta de sistema nervoso os impossibilita de se alimentarem de matéria em suspensão. Sua fixação a substrato dificulta a captura de algas. Cara, a resposta menos ruim é a letra B. Qual é o gabarito A? Eu acho que a gabarito é A. A? Não faz sentido. Eu tinha marcado a C por causa de sistema nervoso. Eu pensei que precisava de sistema nervoso para Não, tudo bem, precisa. Só que evoluir. a questão é isso aqui, né? Ele está fazendo uma relação aqui. Eu E o conferi aqui e o gabarito é A mesmo. Tipo, no Beleza. gabarito tá A. Aham. Então, porque o que ela faz é justamente essa, é filtrar a água. Então, ela se alimenta de matéria em suspensão mesmo. Então, esse aqui, apesar de estar falando ali uma coisa viável para o sistema nervoso, não tem nada a ver. Ele faz isso. Ele é filtrador. Beleza? A questão do esqueleto constitui um suporte rígido que impede deslocamento. Mas o que isso tem a ver com a formação de sistemas ou órgãos? Porque, vamos pensar aqui, ó, um pólipo também é fixo. Não, mas está falando de esqueleto, né? Deixa eu pensar num animal que seja fixo e que tem esqueleto, para ver se isso faz sentido.
Ó, uma craca é um crustáceo, tem esqueleto e é fixo. É fixo, tem uma estrutura rígida em volta, permite que se desloque. Deixa eu pensar aqui outro que é fixo, com esqueleto. Alguém consegue lembrar aí de um animal que seja fixo? Consegui lembrar da craca só. E ela tem sistema. Então, assim, aqui eu admito que você deveria ter dúvida mesmo, tá? Em tese, não tem porquê. Nenhuma dessas respostas é boa, na verdade. Nenhuma delas. Isso aqui é uma que a gente poderia até cortar, inclusive. Ignorar. Tá bom? Essa aqui tá ruim mesmo. Ah, entendi. Fechou? Show. Mais o que, galera? Já tinha um gabarito aqui. Professor, Ó, ele nem justifica, ó. Fala. eu não entendi aquela parte sobre acidificação marinha e sobre aquilo que corrói os corais e tal. Então, vamos pegar aqui, fazendo um separado aqui. Peraí. Olha só, a gente estava falando de um processo de aquecimento global, certo? Aquecimento global, ele é causado, em tese, pelo excesso de CO2 no ar. Concorda comigo? Sim? Sim. Beleza. Quanto mais CO2 eu tiver no ar, mais CO2 se difunde no ambiente marinho. E aí o que acontece? Esse CO2, ele pode reagir com a água e vai formar o ácido carbônico. E o ácido carbônico, ele é um ácido fraco, né? Então ele dissocia em prótons e bicarbonatos. Ou bicarbonatos. Peraí. Ou bicarbonatos. Vou botar aqui. E ficaria 2H mais HCO3 menos. Isso aqui, ele acidifica o meio. É o H mais que baixa o pH, certo? Então, o que vai acontecer? Esse H mais, ele vai acabar reagindo com o carbonato de cálcio, que é o principal componente do do envoltóriozinho assim que alguns corais fazem, beleza? Esse H+, quando ele entra aqui, ó, ele acaba, junto com a água, ele acaba promovendo a formação de ácido carbônico, dependendo do equilíbrio dessa reação que eu fiz aqui em cima, mais hidróxido de cálcio. Então, eu consigo desmanchar o bicarbonato quando eu acidifico o meio. E se o coral é um coral que forma aquele esqueletinho calcário, se eu desmanchar esse esqueletinho, ele morre. É isso que você está me perguntando? Entendi agora. Entendeu? Então, esse excesso de CO2, ele é absorvido pela água do mar e oceano, vira ácido carbônico e reduz o pH do meio. Essa redução do pH do meio acaba desmanchando, acaba corroendo o esqueletinho dos corais. Tranquilo? Beleza. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Nada? Isabel? Essa pergunta aqui é Bebel, Perinha e Isabel. Isso. Tá. Isabel, 15 da lista de quinidários. Então, eu tinha ficado com dúvida, mas aí agora eu fui pesquisar e vi que eu tinha lido errado. Então agora faz sentido. Agora tá de boa? Sim, eu tinha visto errado do Antozoa, não sei se é assim que fala. Mas aí eu tinha lido errado e aí eu não estava entendendo o gabarito.
Ah, tá. Beleza. Mais alguém? Não? Acabou? Segue a vida, então? Então, segue a vida. A gente falando de platomia. Vocês chegaram a fazer esse exercício todo mundo, né, gente? O uso de poríferos quinidários, sim. E características gerais. Sim, isso aí. Beleza. Se lembrar de alguma dúvida aí no caminho, né, só falar. Bom, voltando aqui à classe turbelária, deixa eu botar aqui, antes que eu me esqueça. Postar as aulas, tá? Beleza. Então, olha só. A gente terminou falando de planária, caracterizando planária, e a gente vai para a segunda classe, que é a classe trematoda. Eu escrevo, já aparece para vocês ou está dando delay? Apareceu rápido aqui. Beleza. Dentro dessa classe trematoda, a gente tem uma espécie que nos interessa diretamente. Essa espécie ela é chamada de Esquistossoma mansoni. Beleza? Esquistossoma mansoni. Esse verme, galera, esse é um parasita, né? Ele é um parasita humano, inclusive. Ele é o agente etiológico. Aí, para quem não se lembra, a expressão agente etiológico se refere ao causador da doença, ok? Ele é o agente etiológico da doença conhecida como esquistossomose. Qual o nome popular da esquistossomose, pessoal? Barriga d'água? Barriga d'água. Isso aí. Esquistossomose ou barriga d'água. Show de bola. Esses vermes aqui, pessoal, diferentemente dos turbelários, eles são dioicos. Ser dioico quer dizer o quê? E tem os dois gêneros definidos? Separados, né? E tem separados. macho e fêmea, isso. São dioicos com dimorfismo sexual. O que isso quer dizer? Que dá para diferenciar pela aparência quem que é quem. Quem é o macho, quem é a fêmea. Perfeito. Isso aí. Tá? Dioicos de dimorfismo sexual. Esses indivíduos, eles são parasitas. Eles têm uma fecundação interna e têm estágio larval. Fecundação interna e desenvolvimento indireto. E desenvolvimento indireto, beleza? Quando você... Deixa eu pegar uma foto, aí fica mais fácil. Esquistossoma. Aqui. Essa foto é legal porque aí mostra tranquilamente aqui, ó. Você tá vendo o macho, que é esse mais gordinho aí, e a fêmea alojada dentro desse sulco corporal, que a gente chama de canal ginecóforo. E esse espaço aqui, ó, onde a fêmea tá, é chamado de canal ginecóforo, e ele serve justamente para isso, para a fêmea se instalar, e aí o macho a fertiliza. Lembrando que uma vez que a fêmea se instala ali, ela permanece ali indefinidamente, até que um dos dois morra, tá? É um dos poucos casos assim, de monogamia entre animais invertebrados. Além disso, eles apresentam adaptações à vida parasitária, por exemplo, a presença de ventosas, que o animal usa para se fixar em seu hospedeiro, tá?
E esses animais, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá, V2? Eles apresentam um ciclo de vida heteroxeno. O que significa ter um ciclo de vida heteroxeno ou heteroxênico? Significa que você tem que ter 2 hospedeiros, o parasita, né? 2 hospedeiros para conseguir completar seu ciclo de vida. Então, por exemplo, assim, ó, no caso do esquistossoma, vamos imaginar um humano contaminado. Quando a pessoa está contaminada, galera, eu vou encontrar nessa pessoa o animal adulto, beleza? Então, eu encontro na pessoa o verme adulto. E esses vermes adultos, eles são no que nós chamamos de sistema porta-hepático. O que é esse sistema porta-hepático, galera? Esse sistema porta-hepático é um conjunto de vasos sanguíneos que comunicam o fígado hepático ao intestino porta. Então, esse verme ele não fica dentro do intestino, ele fica dentro de vasos sanguíneos. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Dentro da pessoa, ele vai se reproduzir. O machinho vai copular, vai fecundar a fêmea, e a fêmea passa a produzir ovos. E o ovo, galera, de esquistossoma, vou colocar aqui, ele é bem característico. Como assim ele é bem característico? Ele tem esse espinhozinho aí que vocês estão vendo, tá? E esse espinho, ele serve justamente para quê? Ele serve para que, lembra, o verme está no vaso sanguíneo. Então, na hora que a fêmea liberar os ovos, esses ovos serão liberados na corrente sanguínea e serão arrastados aí pela corrente sanguínea. Como o verme está perto de vasos, né, ali do intestino, esse esporãozinho, esse espinho que ele tem, serve para perfurar o capilar sanguíneo. Ele perfura o capilar mesentérico, né, que é o capilar da parede do intestino. Vou botar assim, perfura. Vocês lembram que capilar, galera, é um vaso muito, muito fininho, né? A parede do vaso, ele tem uma camadinha de célula só, tá? Então, perfura o capilar intestinal e cai dentro da luz intestinal, cai dentro do órgão, né, do intestino mesmo. E acaba sendo eliminado para o ambiente juntamente com as fezes do portador. Beleza? Vai para o ambiente juntamente com as fezes do portador. Esses ovos, galera, mais cedo ou mais tarde, caso aquela pessoa não disponha do sistema de saneamento básico, se ficar melhor, né? Ele acaba contaminando o ambiente. Água, por exemplo. E ao contaminar a água, gente, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer a eclosão desses ovos. Professor, Pode falar. você poderia repetir sistema porta-hepático? Sistema porta-hepático é um conjunto de vasos sanguíneos que comunica o intestino ao fígado. Porque o fígado, galera, é o nosso órgão de desintoxicação, certo? Então, tudo que você absorve, primeiro passa pelo fígado, depois vai para o resto do corpo. Então, era de se esperar, de fato, que essa comunicação existisse, justamente por conta dessa relação entre os dois órgãos, tá bom? Ok, obrigada. Beleza. Aí lá na água vai liberar uma larva ciliada chamada de miracídio. Vamos pegar o miracídio aqui agora.
pegar uma foto boa. Aqui. Ou aqui. Aqui tá melhor. Aí, olha só. Vocês estão vendo aqui essa larvinha, que é o miracídio. Eu não sei se vocês conseguem enxergar daí, se dá para ver daí, mas é como se tivesse uma paradinha em alto relevo aqui do lado do bichinho. Vocês conseguem ver? Ou não? Uma coisinha meio branca. Isso. Ah, tá, isso, então consigo. Isso. Essas coisinhas meio brancas que vocês estão vendo são os cílios. Tá? Que estão ao redor aí da larva, então caracteriza a larva como uma larva ciliada. E essa larva ciliada, gente, ela não consegue nos contaminar. Beleza? Então ela vai contaminar o outro hospedeiro. Esse outro hospedeiro é um caramujo. Pode ser contaminado mais de uma espécie, tá? O caramujo mais comumente contaminado é o Bionfalaria, mas outros caramujos podem ser contaminados, igual o caramujo africano pode ser contaminado, por exemplo, tá? Vou botar aqui, ó, o caramujo Bionfalaria glabrata, que é a espécie, beleza? Bionfalaria glabrata. E aí ele vai ser contaminado pelo miracídio. Então, o miracídio não consegue nos contaminar, ok? Dentro do caramujo, vai haver a reprodução dessa larva. E aí, galera, isso gera até um comentário, né? Assim, como assim um comentário? Por exemplo, quando é que o animal se torna reprodutivo? Quando é que eu falo que o animal ele é adulto, igual eu falei assim na pessoa? É quando ele é capaz de se reproduzir. Então, quando ele é capaz de se reproduzir, eu falo que ele está adulto já, beleza? Só que o que está entrando no caramujo é uma larva. E a larva é o juvenil, não é o adulto. Então, a larva se reproduzir é um evento, é um fenômeno que não é comum, que a gente chama de pedogênese. Ok? A gente chama de pedogênese. O termo pedogênese literalmente significa origem a partir da criança. Pedo, de pediatria, né? De pedofilia. Pedo é juvenil, criança, etc. Então, aqui eu tenho um estágio larval dando origem a um outro indivíduo, que é uma outra larva. Uma larva de cauda bifurcada, que a gente chama de cercária. Uma larva cercária. Essa larva cercária é essa aqui, ó, bem diferente do miracídio, tá? Vamos botar aqui ela pequenininha. Bem diferente do miracídio. E é essa larva que consegue nos contaminar. Pô. Tô errado aqui. Ô, professor, Pode falar. os ovos, né, eles são descartados na fezes, né? Isso. Então, como que o ser humano consegue ter a barriga d'água, aquela barriga cheia de verme? Não, mas aí a barriga d'água, o verme, ele está dentro do sistema porta-hepático que eu falei, Uhum. certo? O que dá o ascite, que é a barriga, é uma outra situação. Eu vou explicar aqui para vocês. Acho que vai dar tempo aqui. Então, ó, rapidinho aqui eu já te explico, tá? Vem a larva, essa larva é liberada e ela consegue contaminar as pessoas. Como que ela contamina as pessoas? Penetrando ativamente pela pele ou pela mucosa. Então, vamos supor, entrei numa água contaminada que tinha cercária. Então, a cercária vai entrar ativamente pela minha pele, vai chegar na derme, vai encontrar um vaso sanguíneo, vai entrar no vaso sanguíneo e pela corrente sanguínea vai até o sistema porta-hepático, onde ela se torna adulta. Tudo bem? Então, basicamente, a gente meio que participa, entre muitas aspas, da reprodução da própria larva que nos contamina?
Como assim? Não entendi a afirmação. É porque começa no humano e Mas termina com ele no... adulto, né? Com verme adulto. Ah, sim. É verdade. Entendeu? Começou com quer dizer, na verdade é um ciclo, né? Então eu posso começar de qualquer lugar, mas eu comecei com humanos já com verme adulto. E aí é esse aqui, né? Que está aqui do lado da direita aqui. Tudo bem? Professor, como que esse verme entra no corpo humano de primeiro contato? Através da pele. Então, essa penetração da larva cercária, ela acontece na marra, através da nossa pele e ou mucosas. Por exemplo, tem uma expressão, deixa eu fazer uma observação aqui. Tem uma expressão que a gente utiliza para lugares contaminados, chamado de lagoa de coceira. Já ouviram essa expressão? Não, nunca ouvi. Ouviram? Por exemplo, assim, na roça, no interior, roça não, né? Meio pejorativo. No interior, é relativamente comum a gente escutar essa expressão em lagoa de coceira, porque imagina o seguinte, se você contamina um rio, aí a larva, né, vem o miracídio, entra no caramujo, se reproduz, gera cercária, etc. Aí tá no rio, é água corrente, aí você acaba carregando a larva, porque essa cercária, ela tem umas 20 horas só de vida. Se ela não achar um humano nessas 20 horas, ela morre. Então, quando você vai para um rio que é água corrente, a água corrente espalha essas cercárias, né? Então, ela não vai concentrar, diminui muito a chance de contaminação humana. Quando você fala de uma lagoa, as cercárias não tem para onde ir, não tem correnteza, não tem nada, então fica tudo num lugar só. E como os adultos liberam muitos ovos e cada miracídio forma dezenas de cercárias, você tem uma quantidade de cercária muito grande quando o ambiente está contaminado. Então, se entrou na lagoa, tem cercária, vai entrar um monte. É claro que eu não vejo a olho nu, tá? A cercária ela é microscópica. Ela começa a invadir a pele, mas é um monte. E isso vai causar um sintoma de contaminação chamada de dermatite cercariana, que causa essa coceira típica de ambientes contaminados. Então, eu sinto a contaminação. Ok? Eu não vejo a larva cercariana. Eu não vejo a larva, mas eu sinto a contaminação. Beleza? Ela entra ativamente pela pele. Perguntas até aí? Professor, só uma dúvida rapidinha. Ali na pedogênese, eu não lembro se você falou se é uma reprodução ou se é uma transformação. É uma reprodução. É uma reprodução? É, Mas é é assexuado ou sexuado? assexuado. Assexuado. Aí é... Como é que é? É dioico? Ele? Não. Não, é larva, né? É a larva. Ah, é verdade. Você está falando do miracídio Que gerando cercárias. Ah, sim. Então, você tem uma larva gerando outra larva. Isso que é pedogênese. É a criança se reproduzir. Uhum. Beleza? Ô, professor, para isso acontecer, sempre tem que ter uma espécie, tipo, no meio, no caso. Igual tem um caramujo, nesse caso. Não, tem que ter o caramujo. Uhum. Tem que ter o caramujo. Algum caramujo que ela consiga hospedar. Por exemplo, uma medida profilática é você fazer uso de molucicida, que é veneno para caramujo. Aí você mata o caramujo, você acaba o ciclo. Mas então, professor, os únicos dois hospedeiros possíveis do verme são o humano e o caramujo. Isso. Aí pode variar a espécie de caramujo, né? Mas tem que ter um caramujo. Mas tem que ser um caramujo. Beleza? Ok. Beleza. Bom, então isso aqui que eu chamei de pedogênese, tá? Deixa eu colocar aqui, que depois fica mais fácil de lembrar. Ok. Bom, aí respondendo a pergunta, aí vamos lá, né? Então, a contaminação a gente já sabe como é que se dá, que é pelo contato com a água, com as cercárias, etc. Miracídio não contamina.
Beleza? E o principal sintoma, ou pelo menos o sintoma mais famoso, é a ascite. É essa barriga d'água, tá? Esse inchaço, essa dilatação abdominal é chamado de ascite. É um edema, é um inchaço abdominal. Ok? É um edema abdominal. Bom, por que esse inchaço acontece? Lembra que eu falei aonde que os vermes estavam? Os vermes adultos? É para falar comigo, V2. Ah, sim. Naquele sistema porta-hepático. E aquele sistema porta-hepático é feito de quê? De vasos sanguíneos. De vaso sanguíneo. Então, vamos botar aqui um vaso sanguíneo. Lembrando que se ele está ligando o fígado ao intestino, ele está lá na cavidade abdominal, certo? Certo. Beleza. Então, estou representando aqui o vaso. Se o verme ele está dentro do vaso sanguíneo, vou pegar aqui, pequenininho. Então, o verme está lá, dentro do vaso sanguíneo, se reproduzindo, etc, etc. E ele precisa se alimentar, certo? Certo, galera? Certo. Beleza? Então, do que ele vai se alimentar, gente? Ele vai se alimentar da proteína mais abundante que tem no nosso plasma sanguíneo. Que é quem? As hemácias? Hemácia é uma célula. Proteína. Primeiro ano, gente. Vamos lá. Recapitulando o primeiro ano. Não lembramos? Não. São as proteínas que nós chamamos de albuminas. Ok? A nossa proteína plasmática, né? A nossa proteína do plasma sanguíneo, mais abundante é a albumina. E aí o que acontece? O verme ele vai começar a comer essa albumina. E uma das funções que a albumina tem é de aumento de pressão osmótica. Então, vocês concordam que se o vermezinho ele está comendo a albumina, a concentração de albumina cai. Certo? Sim. Então, a concentração ela vai cair. Se a concentração de albumina cai, a pressão osmótica também cai. Lembramos qual é o conceito de pressão osmótica? Vai do menos concentrado para o mais concentrado? Isso é osmose. Isso é osmose, lembra? Sim. Então, a osmose é uma coisa, é essa passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aqui a gente está falando de pressão osmótica. A pressão osmótica, deixa eu tentar facilitar aqui, é tipo uma força contrária à osmose. Então, vamos supor, se a pressão osmótica dentro do vaso diminui, qual é a consequência disso? A consequência disso é que isso facilita a perda de água por osmose. Então, a consequência de uma redução da pressão osmótica aqui, vamos botar... Pô, por que não está funcionando aqui? Ah, gente, peraí, desculpa. Aí a consequência dessa redução de pressão osmótica é a saída de água do vaso. E essa água, galera, está indo para onde? Para as células. Não, olha, onde que o vaso está? Dentro da cavidade. Dentro da cavidade abdominal. Então, essa água está caindo aonde? Caindo entre aspas aí, né? Dentro da cavidade abdominal. Esse acúmulo de líquido na cavidade abdominal leva ao edema, leva à ascite. Então, quando a gente fala assim, a barriga do gurizinho está
lotada, né, e tal. Mas não é lotada de verme, é lotada de líquido, de linfa, ou de água, né? A maior parte do líquido é água. Vou pegar deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Ó. Aí. Então, ó, e aí, galera, tem até uma coisa curiosa assim, nesse sentido, né? Triste, mas curiosa. Que no interior, e isso estou incluindo o Brasil nessa história, tá? Às vezes, a família via ali o garotinho com barrigão e ele associava o barrigão a uma condição de boa saúde, ou seja, o bichinho tá gordinho, né? Se ele tá gordinho, ele tá saudável. Quando, na verdade, o que ele tem é uma ascite. Ele tá com edema. Você pode ver que você consegue ver as costelas do menino todinho, ó. Então, ele está claramente num quadro de subnutrição, mas a barriga está inchada. Então, por falta de conhecimento, muita gente, inclusive no Brasil, associava essa ascite a uma boa saúde, o que, obviamente, não é verdade. Ficou claro? Sim. Sim. Nenhuma pergunta? Nada? Professor, só uma dúvida lá quanto ao início do ciclo. Quando inicia o ciclo, o humano já está, no caso, sendo afetado pela barriga d'água ou ainda não? Sim, eu estou considerando o indivíduo que já tem os vermes adultos se reproduzindo. Uhum. Sistema porta hepático. Tranquilos? Sim. De boa? Então, galera, deu horário aí, né? Vou liberar vocês. E Professor, até só nossa... uma dúvida. Ah, Quando claro. você cobrar da gente esse tipo de verme, vai ter que lembrar o nome das duas fases ou só vai ter que lembrar das duas fases de larva, né? Vai ter que lembrar do nome de cada uma? Ou só precisa lembrar que tem? Tem que lembrar. Galera, em termos de verminose, é uma das mais cobradas no Enem, barriga d'água. Uma das que mais aparece nas versões do Enem aí é barriga d'água. Então tem que saber, sim, cercária, miracídio. Tem que saber que é a cercária que me contamina, o miracídio não consegue. Ok? Tem sim. Tá bom? Beleza. Ok. Então tá bom, gente. Até amanhã na liberação da provinha. Professor, só uma dúvida quanto à prova amanhã. A gente vai ficar em sala síncrona ou não? Durante a